Agora vamos falar de um outro assunto seríssimo, bonito, mas sério, Bonito que é a quê? segurança. Já está a chamar bonito ao doutor? Não. Estava Portanto, ainda a dizer agora que chegou o doutor e já faz está a chamar cirurgia. bonito, não é? Mas o doutor é bonito, Olha, porque quer que eu diga que o doutor é faça bonito. jus ao nome do apelido do doutor e vá rasteirinha até à sua cadeira de escaminerva. Ó, doutor. Um aplauso ao doutor e Ó, David doutor. Rastelo. Ó, doutor. Olá. Vamos lá ver, o doutor ainda não me conhece, mas estes senhores conhecem-me. Eu tenho algum problema a dizer que o doutor é bonito? Não, querida, estes senhores não só a conhecem, como dizem à mãe a tudo o que a minha menina diz, não é? Pois é. Se calhar, mas Falsos estou em vendidos. crer que o doutor é assim, mas nunca fez nenhuma cirurgia estética. É assim, nasceu assim. Bom dia, é verdade. Já passámos para a parte da execução, incrivelmente, não é? Foi rápido Ó, isto. doutor, E está a verdade, ver a como verdade é? é que eu já fiz uma cirurgia estética, uma cirurgia fez? plástica, sim. Eu fiz uma cirurgia plástica numa queimadura que tive em criança e, portanto, a cirurgia plástica tem esta parte não só da cirurgia estética, mas também da cirurgia reconstrutiva. E eu tive uma queimadura em criança e já fiz uma pequena cirurgia plástica, é verdade. Pronto. É Está a verdade, ver? pronto, está Mas esclarecido. nada Nada da parte que vá para a estética. parte da beleza, não é? Nada. Bom. Doutores, falamos aqui de cirurgia estética no seu... Não vamos especificar. Sim. Falamos na sua abordagem genérica e geral. Isto porque é preciso perceber as motivações das pessoas, da parte do médico, no caso. Porque é que elas querem fazer esta cirurgia? Sem dúvida. Essa é uma das perguntas mais importantes que eu tento responder internamente quando estou numa consulta. Se as pessoas, numa motivação é correta para fazer uma cirurgia plástica, porque uma cirurgia estética tem que ter uma motivação muito relacionada com a autoestima, muito relacionada com as pessoas se sentirem bem e a sua autoimagem. Aquele momento... Como é que desculpe interrompê-lo, como é que se destrinça futilidade Certo? de motivações emocionais? Isso é eu acho que a consulta e a conversa clínica, que também é uma conversa que tenta criar empatia entre o médico e o paciente, é fundamental para perceber se a motivação se cerne sobretudo à sua pessoa e não, por exemplo, que as pessoas querem fazer uma cirurgia porque querem um emprego melhor ou porque querem reatar uma relação. Ou seja, a conversa tem que ir também no sentido de perceber se a motivação tem a ver com a autoimagem, com aquele momento em que as pessoas acordam de manhã e vão ao espelho e dizem: não gosto bem do que vejo. E se uma mulher lhe disser que quer aumentar o peito por causa do namorado? Ou do marido? Isso claramente eu não faço a cirurgia, algo que já se passou. Okay. Acho que todos os cirurgiões plásticos já tiveram alguém que tiveram que dizer que não. É o doente mais... É difícil dizer, mas por outro lado eu acho que estamos a fazer um bem para o doente, porque a motivação não está certa e as pessoas acabarão por ficar frustradas e por não conseguirem, através da cirurgia ou de um procedimento estético, porque a estética não são só cirurgias, são também outro tipo de procedimentos, as pessoas não vão obter aquilo que desejavam ter e não vão conseguir alcançar aquilo que querem. Portanto, o que é que o doutor faz nesses casos? Encaminha para uma consulta de psicologia e depois volta a receber a pessoa mais tarde, quando a pessoa já tem a motivação certa, não é? Claro. Aí tem que haver aqui uma articulação com uma equipa de psicologia, às vezes psiquiatria, para que haja uma avaliação e há mesmo pessoas que não devem fazer uma cirurgia. Portanto, este tema que, ao fim e ao cabo, daqui da segurança, prende-se também com encontrarmos os pacientes, que felizmente são a maioria, que são candidatos a fazer uma cirurgia destas e que é uma cirurgia responsável, uma cirurgia Claro, tem que ser responsável, até sob pena da pessoa, de facto, continuar insatisfeita e ela aumentar os focos de frustração, como o doutor falou. Claro. Aqui a questão que se põe é incontrolável, porque aquilo que é a deontologia é muito laça, por assim dizer, não é? Mas não deve ser, porque há outros médicos que provavelmente farão essa cirurgia que acabou de sonhar, não é? Quer dizer, eu acho que as pessoas que estão envolvidas neste meio, os profissionais, têm alguma sensibilidade para isso. E a maioria tem, ao fim e ao cabo, aqui uma forma de trabalhar que tem algumas coisas idênticas, algumas premissas que devem ser muito semelhantes. As bases de aceitar, não é aceitar, mas é conhecer o paciente e ter algum tempo para haver aqui uma conversa séria. Eu acho que isso é o fundamental e que faz a destrinça entre cometer um erro ou não, porque também estaríamos a cometer um erro. Não fazer o correto e o bem a favor do nosso doente. Sim. Acho que sim. Há uma altura do ano propícia para fazer? Ok, isso é uma pergunta muito interessante. Há sempre uma altura que, por exemplo, uma cirurgia ou um procedimento da face, em que a pessoa esteja a contar ir para o sol no mês seguinte. Se calhar devemos retardar e fazer a seguir esse período e depois a pessoa estar bronzeada. Por outro lado, as pessoas acabam, por vezes, por optar por fazer nas férias.
têm que perceber e se comprometer antecipadamente que ou não vão ao sol ou vão ter que usar uma cinta. Tem que ficar em casa mesmo. Claro. Uma cinta que às vezes é quente e que as pessoas têm que perceber que não vão ficar com um incómodo. Portanto, há tempos que são timings mais gerais, mas acabamos por fazer e acabam por fazer cirurgia ao longo de todo o ano. É engraçado. Do meu ponto de vista, com o calor acaba por ser o pós-operatório mais incómodo. Pois, pode ser. Não, sem dúvida. As pessoas têm que se resguardar se fizerem uma cirurgia no verão. Coisa que engraçado, eu também achava que, bem, ok, eu vou tirar férias em agosto, ninguém vai querer ser operado em agosto. E o que não é verdade. Pois, por causa das férias. Por causa das férias. As pessoas E até optam as por pessoas fazer que vêm de cirurgia das fora, férias. provavelmente, Ora, está. os nossos imigrantes, nossos queridos imigrantes que aproveitam, vêm a Portugal. Sem dúvida, porque sem dúvida. sabem que temos magníficos cirurgiões. Isso um fenómeno muito interessante porque as pessoas, os portugueses, não esquecem Portugal, não é? Antes, pelo contrário, até sentem muito Portugal. E procuram os cirurgiões portugueses e na altura das férias e na altura de algum timing que possam vir, Portugal fazem cirurgia connosco e eu acho que fazem bem, porque, como tinha dito e bem, acho que os médicos estão bem formados. São muito conscientes os médicos portugueses, é o que me parece, e até percebo, pelas palavras do doutor, que parte da sua consulta é falar com as pessoas. Não, a parte da consulta é mesmo a falar. Não é? Sim, claro. Temos uma parte inicial de uma parte mais técnica, perceber um pouco aqui os antecedentes e perceber, ao fim e ao cabo, a saúde da pessoa, para que também percebamos se as pessoas são aptas ou não para fazer uma cirurgia e uma anestesia. Depois há aqui a questão motivacional, perceber o que é que a pessoa deseja, como é que se vê. Eu acho que isto é uma das perguntas que eu faço muitas vezes é como é que as pessoas acham determinada parte do seu corpo. O que é que acham? Porque depois a percepção daquilo que elas acham e aquilo que eu acho, às vezes, há aqui alguma dificuldade. Todos nós. Sim, há uma diferença. A imagem que nós temos de nós não é a imagem que os outros têm de nós. É normalmente até muito pior. Exatamente. As pessoas acham que estão piores do que realmente estão e eu tento fazer entender que há coisas que posso melhorar, mas onde partimos já é um bom ponto. Claro. E depois fazemos uma avaliação clínica, fazemos uma avaliação. As pessoas têm que mostrar a parte do corpo que estão mais desconfortáveis. Pois há uma panóplia de exames que permitem a cirurgia, obviamente, não é? Isso é a parte final, ou seja, depois de recolher todos os elementos, fazemos uma avaliação de que tipo de exames é que podem suportar aqui a nossa decisão. Exames pré-operatórios, seja, por exemplo, numa questão de uma mamoplastia de aumento. Vamos falar de uma mamoplastia, por Mamoplastia de aumento, que é uma cirurgia daquelas que eu faço mais na parte da cirurgia estética. Uma dos exames fundamentais é uma ecografia mamária e uma mamografia. Claro, para além de um estudo dos antecedentes familiares, ou seja, se a pessoa tem alguma história de algum problema da mama na família, porque nós, e aquilo tem muito a ver com o tema que dissemos, nós não podemos descurar e achar que isto é tudo rosas e futilidade. Nós temos que encarar o doente também, a paciente, a pessoa, o homem ou a mulher, porque há muitos homens também. Sim, sim. Cada vez mais, não é? Cada vez mais. É igualdade. Sim. Géneros, sem dúvida. E devemos... É um direito. Sem dúvida. Aceitar isto como... É que se tem que sentir bem consigo próprio. Claro. E perceber um pouco, portanto, que a saúde da pessoa e a parte da estética e os exames vão suportar precisamente como uma ecografia mamária e uma mamografia. Doutora, eu quando fiz a minha mamoplastia, eu estava fiz a minha mamoplastia já bastante tarde, certo. Porque a minha mãe era mastectomizada, portanto eu tinha aquela ideia de que mexer na mama era complicado. É um medo comum. E, portanto, tive esse receio e depois, quando decidi fazer, fui fazer esses exames todos. E a doutora que me fez a mamografia e que me fez a ecografia mamária disse-me, não se preocupe, porque ao pôr até, não sei se estou a dizer um disparate, ao pôr um implante, qualquer situação até pode aparecer, a ser mais fácil de detectar. Está mais à frente, é uma questão física. O doutor põe por baixo, é? Nós temos várias técnicas aí. Qual é a sua técnica? De colocação do implante. Sim. Muito bem. Nós, de duas uma, ou por baixo, de facto, sim. Porque anatomicamente acabamos por estar sempre longe da glândula e estamos por baixo. Põe por baixo. Estas fotos que estamos a ver são todas por baixo? Aqui, vê-se até a cicatriz exatamente, por baixo. Exatamente. Neste caso temos um caso de uma mamoplastia feita através de uma incisão inframamária, que é como nós lhe chamamos. É engraçado, esta é uma incisão que fica discreta, fica no sulco, no fim da mama. Não se vê. É muito discreta. Outra das hipóteses é à volta da areola, que também é uma situação para pessoas que usam um biquíni mais pequeno ou uma questão de gosto, é também uma hipótese. São alternativas, é uma questão técnica. Essa aí eu descartei completamente, A minha é inframamária, sim, não me doeu nada, a recuperação foi muito rápida e lá está. O implante por baixo fez com que a minha mama pudesse mostrar se tinha algum nódulo
Ou não? Acaba por às vezes facilitar, mas os técnicos, e felizmente todo o diagnóstico imagiológico da mama está bastante avançado. Sim. Pois é. Muito, felizmente. E, portanto, isso é uma Já é uma questão muito que não se põe hoje em dia, não é? Sim, o diagnóstico, é óbvio que as coisas podem não falhar alguma coisa do diagnóstico. Nós não somos 100% infalíveis. No entanto, está cada vez melhor, há uma maior sensibilidade dos exames para diagnosticar pequenas lesões. Isso é fantástico, porque pode ser complementado com a ressonância magnética em casos de dúvida, pode-se fazer uma pequena biópsia de alguma lesão. Enfim, a patologia mamária é fundamental, é tão cara às mulheres que não se negligencia de todo. Mas relativamente aos casos que estão aqui, há casos que são de vários tipos de cirurgia, portanto, uns de mamoplastia de aumento, e temos ali uma pessoa que tem uma conjugação de... Porque é uma coisa interessante, a conjugação de cirurgias, ou seja, por exemplo, uma parte abdominal e uma parte da mama, nós lhe chamamos... É a mesma pessoa que está ali naquela fotografia? Precisamente a mesma pessoa. Precisamente a mesma pessoa. É incrível. É um caso com mais de um ano de diferença e é giro porque, para além da lipoaspiração que fez circular e uma redução mamária, a pessoa teve uma alteração de alguns hábitos da sua... Claro, tem que ser. Sem dúvida. Não, sobretudo a introdução do exercício físico. Motivou o seu marido que também não fazia... Eu conheço bem esta paciente. Motivou o seu marido que também não fazia exercício físico e agora são corredores, aqueles corredores que agora cada vez mais temos nas nossas cidades, a todas as horas, manhã, tarde, à noite. Não é corredor, foi não? Sou também, sou corredor. Pela forma como estava a fazer, pensei, Não, mais um corredor. Eu achei que também não era do nosso time que não corre. Este caso que estamos aqui a ver, pelo menos estamos a ver aqui nos plasmas no ecrã, não estamos a ver. Este é aquela da mesma pessoa passado um ano. Esta é um caso, este aqui também é um caso que até parece o marido e a mulher, mas não são, pois não. Verão e inverno. Exatamente, porque depois aquela senhora fica assim, imagino que a senhora tivesse uma autoestima um pouquinho complicada. É difícil, porque são mulheres que são bonitas, são tão femininas como qualquer outra mulher. Mas não se sentem tão femininas. A mama é um elemento da feminilidade feminina, repetindo, das mulheres, muitíssimo importante. E é possível fazer um tipo de resultado que é natural. Ou seja, aquelas pessoas dizem, não, eu não quero 2 bolas, não quero 2 mamas enormes. Isso é perfeitamente, cada vez mais, e 90% das pessoas, 99%, pedem um resultado natural e obtêm um resultado natural. Mas isso também é uma questão de modas, porque agora, há 2 anos a esta parte, começaram a fazer a redução dos implantes. Entrou na moda ter a mama mais pequena outra vez, porque antigamente... Sim. Eu acho quanto que mais melhor. Cometeu-se alguns exageros. Eu acho que se cometeu alguns exageros e eu acho que... Lá está, os médicos podiam ter evitado isso, alguns médicos. As pessoas também sabem. Olha, isso não lhe fica tão bem, olha, isso é desproporcional. Mas sabe que as pessoas também dizem, às vezes, nas consultas, quando estão só 2 pessoas, o médico, dizem coisas que depois não dizem exatamente aquilo que depois transmitem cá fora. Tem razão. As pessoas às vezes pedem coisas que depois não dizem que pediram. E já alguma paciente lhe disse, doutor, eu quero ficar igual àquela atriz ou àquela... Cada vez mais, com as redes sociais, é muito engraçado, as pessoas trazem fotografias. Não é propriamente de algum ator ou mas atriz. É do corpo. É do corpo de alguma pessoa que elas seguem nas redes sociais. É engraçado. É giro. E é preciso fazer aqui uma distinção, porque os corpos são todos diferentes. Se alguém lhe pedir um nariz igual ao meu, não ponha. Estou a brincar, mas sim, mas sabes que cá em Portugal eu sei que isso acontece. As pessoas levam fotografias. Levam, as pessoas querem os olhos de não sei quem, querem o nariz de não sei quem. É difícil e é preciso perceber que as pessoas... primeiro, o ponto de partida é diferente. Claro. As pessoas não são iguais. Uma coisa é a mama, outra coisa é o nariz ou os olhos. Sim. Claro. Não, mas os olhos... Descaracteriza a cara. Não, há pessoas que pedem os olhos de atrizes. Tão bom. É giro. É importante não descaracterizar. Portanto, o doutor faz cirurgia, faz cara, faz tudo. Não é faço tudo, faço algumas coisas, não, há coisas que obviamente não farei tão bem. Sim. Das coisas que mais faço acabarão por ser mamoplastia e lipoaspiração, que são coisas que as pessoas fazem muito conjugadas e que a maior parte dos cirurgiões portugueses, felizmente, acho que faz bem. Faço bastante rinoplastia, é uma cirurgia que faço também. Que é do nariz. Que é do nariz, que é das alteração do perfil da pessoa. Até muitas vezes por questões de saúde, as pessoas não respiram bem, não é? Exatamente. É uma cirurgia que eu acho que conjuga precisamente as duas partes. A parte funcional, pessoas que têm alguma dificuldade em respirar. Sim, desvio do septo, e a parte estética. Claro. É uma cirurgia que eu acho que conjuga esses dois tipos. E assim, olha, blefaroplastia também faz? Sim, a blefaroplastia. Nunca fiz. A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras. Ou seja, são as pessoas... É olhos, é aqui estas partes todas descaídas. É a pessoa
pouco e pouco com a gravidade, não é? E que o nosso grande inimigo é a gravidade. Fica com os olhos de Sharpay, eu percebo. Tudo desce, Com tudo certeza. desce e Tudo tentamos desce, é contrariar um verdade. bocadinho Sim, claro, aqui obviamente. a gravidade. E sem dúvida, por exemplo, a blefaroplastia superior, ou seja, a pálpebra superior, as pessoas ao longo do tempo, todos nós conhecemos os nossos pais, as pessoas mais... A pele vai começando a cair. É verdade. Incomoda. À noite a ler, a conduzir... E, portanto, é aqui uma associação, novamente, uma associação entre a estética e a parte saúde. funcional. Eu acho que esta parte retira aquilo que há pouco tinha falado, a questão da futilidade. Exato, Retira- porque uma questão estética não tem que ser obrigatoriamente fútil. Não tem que Por ser isso é só que eu disse estética. como é que um De médico destrinça a futilidade da necessidade associada à parte psicológica. Eu acho que todos os cirurgiões tiveram algum momento, da cirurgião plástico, teve algum momento da sua carreira inicial a dizer, bem, isto é um bocado fútil. E que se pensam nisso. É interessante fazer uma reflexão sobre isso. E depois chegamos à conclusão, porque à medida que vamos tendo alguma experiência e vamos percebendo os casos e vemos a alteração que há nas pessoas, como há... Eu tenho algumas fotografias, que é uma coisa muito interessante, que não posso mostrar, que é a cara das pessoas antes e depois da cirurgia. Pois não Claro, pode, essas não obviamente. podem. Só incrível. tapando os olhos, se É calhar. incrível, não? As pessoas umas estão a desviar o olhar, estão tristes, e as fotografias a seguir são pessoas sorridentes, Sim, as isso mulheres é com um super brinquinho, os homens confiantes, e isso é tão interessante. E isso a não é parte- fútil. Não, não. Bem, É estético, voltaremos mas não a é esta fútil. conversa, Nada, com certeza nada, nada. voltaremos a esta conversa. Onde é que o encontramos, doutora? Neste momento encontramos na Up Clinic, estamos na Fontes Pereira de Mel, número 31. Bom sítio. Estamos a construir uma clínica que daqui a pouco estará completamente finalizada, no Restelo. E estão convidados desde já todos, aliás, certeza. também em casa, estão Com convidados para nos certeza. Estão a visitar. ver Quando é que é a abertura? Em julho, esperemos as obras às vezes em Portugal. Vem cá antes, não vem? Vem cá antes Pronto, e sim, Para Sim, mais senhora. dúvidas, já têm no vosso ecrã em casa o site do Dr. David Rasteiro para poderem consultar e conhecer o trabalho do doutor mais de perto. Porque é muito importante, e eu como mulher o digo, é muito importante nós fazermos estas cirurgias com segurança, com confiança. Estamos a mexer no nosso corpo. E nas mãos de bons Estamos a profissionais. alterar a nossa vida. É muito importante mesmo. Vãos de escada não é, de facto, o mais conveniente. Nunca, Não, há nunca para na aí vida. cada coisa que, se nós fôssemos Sim, é verdade. aí... São talhos. Meu Deus, não é o caso. Exatamente, não é o Muito caso, obrigado. doutor. Um Muito aplauso. obrigada. Bom dia, Rasteiro. Bom dia. Estamos muito a receber Volte e sempre. agora... Estamos muito a receber um doutor tão bonito, não é? Diga lá, diga lá.